Você é especialista no tema não mono, e isso é indiscutível. Mas outro dia eu escutei uma declaração não mono, não praticante. Fale um pouco mais sobre isso. É porque eu sou uma pessoa, sobretudo, cansada, sabe? Então, assim, eu comecei a falar de não monogamia meio que por acaso. A verdade é que eu nunca planejei. Eu acho estranho, assim, essa coisa de especialista. Você não me considera especialista de nada, entendeu? Mas isso faz parte da minha vida mais pessoal mesmo, das coisas que eu vivo. E as pessoas, elas em geral, agora eu acho que começou a mudar, agora que as pessoas estão falando mais sobre isso. Mas em geral, elas acham que quem vive relações não monogâmicas tá aí dando pra geral, né? Tá dando pra todo mundo, tá indo pra lá, tem uma vida social super intensa. E eu sou, assim, o contrário disso, sabe? Eu não tenho vida social praticamente. Tudo que eu faço tem a ver com trabalho. Eu gosto muito de rotina, eu gosto de dormir cedo, acordar cedo, eu amo rotina, aquela coisinha bem quadradinha, esse é meu dia a dia. E aí eu falo, gente, ó, tudo isso que você pensa sobre não monogamia, tem gente que não faz, e ainda assim é não monogâmico, ainda assim vive esse tipo de relação, né? Sim. Então eu falo assim, eu sou a menos praticante. Eu acho que tem monogâmico muito mais praticante aí, entendeu? Que não fala. Muito. Mas tem mais a ver com essa coisa, assim, a minha relação tem essa categoria, esse jeito como a gente se define, tem mais a ver como a gente se enxerga, assim, enquanto indivíduos autônomos, cada um tem seu rolê, sua vida, a gente tem muita liberdade, ainda assim a gente constrói uma relação juntos, né? Então tem pouquíssimo a ver com transar com outras pessoas. Eu troco qualquer piroca por um bom filme à noite, sabe? Com os meus gatos, peço um lanche. Isso aí me faz feliz. Incrível você falar sobre a sua experiência e o seu modo de vida e escolha e desconstruir um paradigma, porque desde cedo a gente está falando sobre isso. A Nina, enquanto acompanhante, sofre um preconceito de amigos que pensam assim, vai dar em cima do meu marido, ou vai chegar... Eu, que sou criador de conteúdo, as pessoas acham que eu vou chegar numa festa já sensualizando, vou tirar o pau pra fora. E você, porque fala de não monogamia e leva isso como estilo de vida, saiu com todo mundo, é uma festa e... Tá aí, não é. Pois é, não é. Pode ser, se quiser, entendeu? Sim. Mas assim, é isso. Eu acho que a gente podia se juntar, né? Fazer como é que é? Pela união dos nossos poderes, a gente acaba com os estereótipos, assim. E eu acho que pelo menos, eu gosto dessa coisa de... ressignificar algumas coisas que as pessoas imaginam e humanizar, né, Nina? Eu acho que isso, no seu caso, deve ser muito forte isso, né? Das pessoas terem esse preconceito e quando te conhecem, falam, caraca, é uma pessoa... Normal. E uma pessoa normal, é uma pessoa inteira, uma pessoa complexa, né? Isso deve ser muito doido. E eu gosto de quebrar paradigmas. Então, se eu sei que aquelas pessoas esperam um determinado comportamento, eu já gosto de agir o contrário, que é pra quebrar de cara esse link aqui. Sim. Então, uma coisa que eu falo muito, eu sou do meio liberal também, mas eu falo, tem algumas coisas que eu não faço lá no meio liberal, porque as pessoas já me conhecem como acompanhante, e se eu tiver alguns comportamentos lá dentro, ela já acha que eu tenho esse comportamento justamente por ser acompanhante. Exatamente. Então, eu prefiro, não gosto de verdade, não me sinto tão à vontade, eu sempre vou fazer aquilo que eu falo, não, isso aqui eu gosto, vou fazer e pronto. Mas no caso não, eu realmente, de algumas exposições eu não gosto, mas quando as pessoas vêm com esse olhar, ela é acompanhante, então já acha que eu vou chegar tirando a roupa, fazer de tudo nessas festas. Vou destruir seu casamento. E não, cara, eu sou a mais... Os caras falam, já ouvi muito isso, assim, os meus amigos do meio falam, a Nina é a mais comportada aqui, a mais discreta, porque realmente não é meu de ficar fazendo essas coisas. Vou contar uma história bem rapidinho. Sim. Boa. Teve uma festa de swing lá na minha cidade, no clube, que era específico para as mulheres. Então, teve lá uma noite das mulheres, contrataram 5 Google Boys, e foi aquela confusão e gritaria só para as mulheres, os maridos ficavam do lado de fora. E na época, eu tinha um namoradinho, chamei ele para ir lá comigo, ele também ficou lá pro lado de fora, e nós ficamos ali dentro. E as mulheres, os Google Boys, aqueles, né, esses caras assim, tudo fortão e tudo mais, e as mulheres, as casadas, ficaram enlouquecidas com esses perfis. E ok, pra mim são homens bonitos que estão ali fazendo o trabalho deles profissionais.
que eu consigo ver isso, muita diferença. No final da festa, a fama, no resumir aqui da história, a fama ficou pra mim que como se eu tivesse chupado um monte lá dentro, Nossa. porque, afinal de contas, eu sou acompanhante. E um dos Gogo Boys, veio até mim, assim, achando, ai, vou lá e já pegou minha cabeça aqui, já levou. Eu falei, querido, isso aí custa R$300. Boa. Não é tão simples. Sim, Na época era ótimo. 300. Não é tão simples assim, não. Isso pra mim não me apetece, essa coisa. Mas a fama fui eu que levei. Afinal de contas, eu sou uma acompanhante. Então, nesse pacote de se de ajuda com a palavra generalizar as coisas, a gente acaba entrando nessa, né? Nos colocam nesse pacote, na verdade. Eu, assim, esse tipo de história acontece mesmo, assim, comigo também, sabe? As pessoas, às vezes, elas me chamam pra festa, achando que, assim, vou chegar lá e eu vou animar a festa. E eu fico, assim, no cantinho, comendo salgadinho, sabe? Mas eu acho que... vocês devem sentir isso, né? Que quanto mais a pessoa é reprimida, mais ela imagina que se ela tivesse alguma liberdade, ela ia sair enfiando o pé na jaca todo o tempo. A gente que vive uma vida mais livre, mais, né, além desses estereótipos, a gente não tem essa urgência. Eu não preciso enfiar o pé na jaca todo o tempo. A minha vida, ela é livre, ela é tranquila. Então, se eu faço é porque eu quero, e se eu não faço é porque eu também quero. Mas quem vive reprimido, acho que nem imagina que dá pra se sentir assim. Dá pra se sentir sossegado, sabe? Não dá. O pessoal acha que a gente é doido, né? Sim, ter clareza nas ideias, né? De eu faço quando eu quero, com quem eu quero e do jeito que eu quero. Exato. Então não vai ser numa festa X que você me convida, que eu vou chegar lá descendo até o chão. Eu vim só pela coxinha. Sim. E assim, ó, o estilo de vida, às vezes a gente faz essas escolhas de não monogamia e de um relacionamento aberto pra você ter opção. Não, né? Só, se eu quiser, eu tenho essa opção, mas não quer dizer que você está em busca o tempo todo de pessoas para se relacionar. E da mesma forma que uma visão da galera que acha que o não monogâmico passa o rodo e não tem regra nenhuma, e eu fico assim, gente, não é casa da mãe Joana, tem regra para fazer essas paradas, então vamos abrir o relacionamento? Vamos, mas vamos definir inicialmente o que fica confortável para cada um. Lá no meio liberal, a galera sabe muito mais disso, porque quando vamos definir aqui, tudo bem, eu aceito ver você chupando um peitinho, ok, pode, aceito ver tal coisa. À medida que vão se sentindo confortável ou desconfortáveis, eles vão conversando. Na base do acordo. Na base do acordo. Mas aí você sabe falar isso melhor do que eu, as pessoas têm essa ideia que sempre é uma bagunça, né? E assim, é isso que você falou mesmo. No meio liberal, no fetichista, é onde tem mais comunicação, porque não funciona. Se não tiver comunicação, não é meio liberal, não é fetichista. Aí já descamba para uma outra parada que pode ser muito perigosa, inclusive. Então, o que eu acho que, né, não passa pela cabeça das pessoas e que talvez nas relações monogâmicas mais tradicionais, é aí que não se conversa. Porque aí você imagina que já está tudo pré-estabelecido, então você não precisa falar sobre suas dores, suas angústias, seus desejos. Mas isso também, aparentemente, está dando errado, né, gente? Muito errado. O percentual de divórcios aí, de pessoas até se interessando por esses assuntos, meio liberal, meio não monogâmico, me parece que é uma demanda aí de pessoas que não estão satisfeitas, não estão se sentindo representadas, né? Mas quando a gente fala que o Brasil é um país, não sei, cristão, eu não acompanho esses discursos, cristão ou católico, sei lá, e aí você vê 19 milhões numa rede social, e até o nosso patrocinador também aqui no Fatal, a gente tem 25 milhões de acessos por mês. Muita gente. É muita gente acessando esse tipo de conteúdo. E a galera quer discutir com números. A gente não tá inventando, tá lá o número. Então, como que você... eu acho que o melhor argumento para isso é isso mesmo. Cara, e eu vejo que quando vocês soltam alguns dados lá, a internet pira. Pira mesmo. Sabe que esse final de semana eu tava em Blumenau. E aí fiz uma palestra lá e aproveitei para fazer um levantamento, né, de quantas pessoas tem na rede social. E é curioso, porque o sul do Brasil é conhecido como um meio bastante conservador, né? E aí Blumenau tem 35 mil cadastros, que dá
para 10% da cidade. Uau! É muita gente. E é um percentual, assim, maior do que outras cidades mais populosas, porque e aí a gente vê que talvez esse pensamento conservador e tal não seja tão, né, tão diferente ou não seja tão distante do que dessa outra coisa da viver seus prazeres e tal. Eu acho que o que dói muito é a hipocrisia, né? O que dói muito é a gente saber a quantidade de pessoas interessadas nisso, saber a quantidade de pessoas que acessam os sites e elas ainda se posicionam com sei lá, né, ficando julgando as outras pessoas, julgando quem tem coragem de colocar a cara, quem tem coragem de se expor. E nessas, assim, o que eu acho mais chato, triste, talvez, é que tem muita gente que se sente solitária, né? Então, eu imagino que muita gente em Blumenau e em outros lugares, não tem condição de perceber que ao redor dela tem tanta gente com os mesmos desejos, querendo realizar as mesmas práticas, querendo talvez, né, se libertar de alguma forma, mas por não conversar, por não se abrir, por ser alvo de preconceito, são pessoas que elas estão juntas, mas elas estão solitárias. Elas estão desconectadas. E não precisa disso, né? A verdade é que se a gente começa a normalizar, trazer essas conversas como estão acontecendo aqui, eu espero que as pessoas se identifiquem e falem, caraca, eu não tô sozinha no mundo. Então não sou só eu que sinto isso, né? Será que tem mais gente? Uma história engraçada. Eu fui numa rádio, aí a primeira mensagem que mandaram assim na rádio, lá em Blumenau mesmo, foi assim, pô, eu fui numa casa de swing, mas aí o meu pior pesadelo aconteceu, eu encontrei minha tia. Nossa! Eu falei, de fato, né? Não é uma situação confortável. Mas, ao mesmo tempo, você começa a pensar assim, pô, encara isso pelo outro lado. Primeiro que ele falou, não encontrei ela pelada, encontrei na entrada. Tá tudo bem. Vocês dois estavam ali. Quem sabe uma pessoa aliada, entendeu? É uma pessoa que aos poucos você vai se abrindo. Você pode pelo menos combinar assim, tia, não vamos no mesmo dia, beleza? Mas, pô, é alguém da sua família que você começa a se conectar como você nunca conseguiu antes, né? As pessoas vivem essa vida dupla de viver uma coisa depois das 6 da tarde e outra coisa em todas as outras horas do dia. É uma coisa cansativa, né? Então, quando você começa a perceber que as pessoas não são tão diferentes de você assim, eu acho que dá um acolhimento, né? Sim. A gente fala de também sexo, de tesão, de prazer, mas a gente também fala de pertencimento, de acolhimento. Mas Rede de apoio. Foi rapidinho, mas valeu a pena, né? Então não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e seguir o Acompanhadas e o Fatal Model nas redes sociais.